Valentões amarram gatinho indefeso na cerca, mas vingança do dono revela segredo chocante. Miguel estava na sua rotina matinal, cercado por lembranças que o assombravam. O sol mal havia despontado e ele já estava perdido na névoa do passado, onde a lembrança de seu tempo como policial se misturava em um emaranhado de dor e arrependimento. Ele olhava pela janela empoeirada, observando Miau, sua fiel companheira de 4 patas, correr alegremente pelo quintal. Aquela pequena cachorrinha era seu único raio de luz em meio a um mundo escuro e solitário. O amor que sentia por ela era tão intenso que em muitos momentos ele a via como a única razão pela qual ainda respirava. Então um grito cortou o ar, quebrando a tranquilidade da manhã. Um grupo de valentões, rindo e se empurrando como se fossem invencíveis, invadiu seu quintal. Em um piscar de olhos, Miau foi capturada e amarrada à cerca, seus latidos desesperados ecoando na lufada de ar fresco da manhã. Miguel sentiu seu cor. O passado começou a se desfazer ao seu redor, e ele sentiu que precisava agir. As sombras do seu passado, recheadas de injustiça, tomaram forma e o confrontaram. Ele saiu pela porta com passos pesados, um nó na garganta e os punhos cerrados. "O que vocês estão fazendo?" Sua voz soou inaudível contra o riso despreocupado dos valentões. O jovem que estava à frente, mais ousado, virou-se para Miguel, zombando dele. "Qual é, velhote? A gente só tá se divertindo." Riu, enquanto Miau latia com desespero, seus olhos grandes e chorosos, implorando por ajuda. Aquela cena era uma repetição de um filme que Miguel já conhecia demais. Havia anos, ele estava ali, sem poder fazer nada. Uma parte dele queria gritar, outra parte queria se esconder. Mas algo dentro dele se apagou. Ele não era mais o policial de antes, mas a força que uma vez o guiou agora ressurgia. Em um impulso, ele atacou, seu corpo pesado e cansado, ainda capaz de movimentos rápidos. No calor da confusão, Miguel se viu lutando, não apenas para libertar Miau, mas também para exorcizar fantasmas que o perseguiram por tanto tempo. A adrenalina pulsava nas veias, cada soco desencadeava memórias de sua vida anterior, de amizades traídas e de um mundo que parecia ter virado de cabeça para baixo. A luta não era só contra aqueles valentões, mas contra a corrente que o prendia ao seu passado. Quando a poeira assentou e a briga terminou, Miguel recuperou a pequena Miau, mas algo mudou no ar. Uma sombra pairava sobre ele, uma revelação que ele estava prestes a descobrir. Um dos valentões, o mais ousado, tinha um olhar que lhe era familiar. Ao se aproximar, Miguel sentiu o coração parar. Era filho de um antigo parceiro de polícia, um homem que pensava ter perdido há muito tempo. Uma conexão A luta por Miau o levou a um labirinto de segredos e traições, onde a verdade poderia ser mais sombria do que a vingança que ele tanto almejava. Seu coração pulsava e a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para proteger aqueles que ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Miguel sentiu o coração acelerar enquanto olhava nos olhos do valentão, lembrando-se de momentos que preferia esquece. O rosto do rapaz, um reflexo do pai que ele perdera, era uma mistura entre tristeza e raiva. O que aquilo significava?
Você é filho do meu antigo parceiro? Ele perguntou, a voz tremendo. O jovem apenas balançou a cabeça, um sorriso irônico se formando nos lábios. Isso mesmo. E eu só queria que você soubesse que você não é o único com um passado complicado. Um nó se formou na garganta de Miguel. Como assim? O que aquele garoto queria dizer com aquilo? Nesse instante, um grupo de pessoas começou a se reunir ao redor, curiosos e preocupados com a briga. As conversas se misturavam a murmúrios de reprovação. Miguel sentiu a pressão crescer. Não queria ser o centro das atenções. Não com aquele jovem que trazia suas lembranças à tona. O valentão continuou. Você matou meu pai, sabia? O que eu fiz com a sua cachorrinha foi só uma diversão. Mas isso é nada perto do que faço com você. Suas palavras eram como facadas diretas. Fazia o peito de Miguel arder em indignação. Sua mente girava. Ele se lembrou da noite fatídica, a perseguição que levou à morte do parceiro. Uma emboscada e uma decisão rápida. O momento que o condenara a viver com o peso da culpa. Não fui eu! Miguel gritou, ainda tentando entender como isso tudo se desenrolava. Eu não quis! Mas o olhar do jovem não mostrava misericórdia. Você não teve escolha, assim como eu não tive. A diferença é que você ainda pode fazer algo para mudar isso. A tensão aumentou, e as emoções ferviam. Miau, ainda nos braços de Miguel, olhou para ele com confiança. Ele percebeu que a corrida à frente não era apenas física, mas uma luta para provar que ainda havia espaço para a redenção. Mas enquanto tentava encontrar uma saída, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro em alta velocidade se aproximava. Um estrondo. O impacto da batida fez os corpos se afastarem. O carro parou abruptamente e a multidão gritou em pânico. Miguel se virou e seus olhos se arregalaram ao ver um homem sair do veículo. O rosto dele era familiar, uma sombra do seu passado, mas não era o parceiro que havia perdido. Era James, um ex-colega que pensou ter deixado para trás, agora com uma expressão de fúria e determinação. Você sempre foi um fraco, Miguel, James vociferou, avançando na direção deles. Mas eu estou aqui para mostrar que nada disso acabou. Miguel podia sentir a tensão no ar, a raiva e os mesmos traumas se entrelaçando. O jovem valentão ficou paralisado. A ira nos olhos se transformou em confusão. James estava agora no epicentro da situação. Miguel não sabia se sentia aliviado ou aterrorizado. O que James queria? Ele tinha um passado que Miguel não conseguia lembrar completamente. Poderia ser esse o caminho que levaria a mais segredos obscuros. A multidão começou a se dispersar. Ganhou um novo foco e Miguel tinha certeza de que aquilo era apenas o começo. A busca por respostas o encaminharia em uma jornada que poderia ter um preço devastador. O que estava por vir agora? Seus pensamentos se enredaram em angústia e esperança. Miau olhou para ele como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. A pergunta pairava no ar. Até onde Miguel iria para desvendar a verdade e salvar aqueles que amava? Miguel sentiu o coração acelerar enquanto olhava nos olhos do valentão. Lembrando-se de momentos que preferia esquecer. A atmosfera ao redor deles parecia pesada, e de repente o mundo ficou em silêncio. James, seu ex-colega, se aproximava, com um olhar que revelava mais que raiva. Era um misto de vingança e desespero. Você sempre foi um fraco, Miguel, gritou James, a voz ecoando como um trovão. Mas eu estou aqui para mostrar que nada disso acabou. O valentão, que parecia tão confiante momentos atrás, agora estava paralisado, confuso. Miguel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Enquanto o trio estava em meio a essa nova tensão, algo subitamente aconteceu. Um telefone tocou, alto e estridente, cortando o silêncio sepulcral. James puxou um celular do bolso, a expressão de seu rosto mudando de fúria para choque. Ele olhou para Miguel e, por um instante, tudo parou.
A tela estava iluminada com uma mensagem que fez suas mãos tremerem. É da minha mãe, ele murmurou, a voz agora um sussurro. Ela disse que pode não estar sozinha. As palavras martelaram a mente de Miguel. Mas antes que as peças do quebra-cabeça se encaixassem, algo ainda mais inesperado ocorreu. James balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pensamento sombrio, e então, com um movimento repentino, jogou o celular no chão. Não importa, eu vou resolver isso agora. Vocais de preocupação começaram a surgir entre a multidão, que não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Os olhares de reprovação se misturaram com a curiosidade. Miguel, com a mente turva, começou a imaginar o que poderia estar acontecendo. A confusão se transformou em uma tempestade de emoções. Um impulso o levou a perguntar: o que está acontecendo, James? O que sua mãe queria dizer? Mas em vez de responder, Jane se virou, seu olhar fixo no chão como se estivesse lutando contra uma revelação interna. O valentão, percebendo a mudança, recuou. Nesse instante, uma voz feminina cortou o silêncio. James! A mulher se aproximou correndo, os cabelos ao vento e os olhos cheios de determinação. Quando ela chegou mais perto, Miguel ficou paralisado ao ver que era Sofia, sua antiga paixão, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Tempos atrás, ela havia desaparecido de sua vida sem deixar rastro. Você está com a pessoa errada, James. A multidão se agitou, o murmúrio crescendo à medida que todos tentavam entender aquele novo papel que apareceu de repente na cena. Os dois são parte de algo muito maior e mais complicado do que você imagina. Sofia continuou, a voz firme. Miguel, você precisa saber a verdade. Suas escolhas têm consequências que não foram só suas. Miguel sentiu um gelo se formar em seu estômago. O que você quer dizer com isso? Sua pele se arrepiou ao perceber que o passado novamente estava prestes a atacá-lo. Os olhos de Sofia brilharam com lágrimas contidas, e ele viu que a dor dela era profunda. Você não é apenas um ex-policial. Você estava no meio de algo que nem mesmo você percebeu. E James, ele está aqui porque precisa de você para entender quem realmente somos. As palavras dela caíram como pedras, e a sensação de terror e confusão o envolveu. Agora não era apenas a vida de Miau que estava em jogo, mas um emaranhado de histórias que até aquele momento Miguel nem sonhava que existiam. A multidão olhava, todos ainda perplexos. James, agora com o rosto pálido, tentava processar as palavras de Sofia. O que você está dizendo? O que temos a ver um com o outro? A frustração começava a transparecer. Miguel estava em um campo de batalha emocional. A necessidade de proteger Miau misturando-se com a urgência de entender o que realmente estava acontecendo. Ele sentiu que o chão estava se desintegrando sob seus pés. O que ele faria agora? Como lidaria com os segredos que o cercavam? E no turbilhão de sentimentos, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. E não havia como voltar atrás. O futuro era uma névoa. E as respostas desejadas estavam ocultas em um passado que ainda o dominava. A tensão pesava e a pergunta ressoava em sua mente. Até onde ele iria para desvendar a verdade que poderia consumir tudo o que amava? Miguel estava perdido em um turbilhão de emoções, suas memórias misturadas com a tensão palpável do momento. O olhar de Sofia cortava o ar, e por um instante ele se esqueceu dos valentões e da briga. Tudo o que importava eram aquelas palavras que ecoavam na sua mente. James, ainda perplexo com a revelação, parecia prestes a explodir. O silêncio. O que estava acontecendo? Então, algo se moveu nas sombras. Uma figura surgiu de trás de um carro estacionado à margem da rua. Miguel, confuso, tentou focar, mas seu coração parou ao reconhecer o homem que saía. Era Ricardo, um nome que assombrava. Seu ex-chefe. O homem que sempre lhe dera ordens, mas também
a pessoa que guardava segredos sobre seu passado. O passado que ele tentava esquecer estava de volta, com certeza, para assombrar sua vida de novo. Ricardo, Miguel gritou, a raiva e o medo se misturando. O que você está fazendo aqui? Os olhares da multidão se voltaram para o homem, e os murmúrios de curiosidade aumentaram. Ricardo olhou para Miguel com um sorriso carregado de algo que não era bom. Ah, Miguel, sempre o herói, não é? Mas você sabe que nem tudo é preto e branco. Ele avançou desafiador. Os valentões recuaram ligeiramente, como se sentissem uma onda de autoridade que vinha dele. James e Sofia, que estavam em um embate, pararam também para observar. Está na hora de você saber a verdade, Miguel. Ricardo continuou, a voz baixa, mas cortante. Seu passado e o que aconteceu naquela noite com seu parceiro. Eu tenho algo a te mostrar. Ele puxou algo do bolso. Uma pequena gravação. A multidão ficou em silêncio, assistindo a cena se desenrolar. Não, Miguel sussurrou, o pânico subindo como fogo. Você não pode. Você precisa saber, Miguel. Ricardo pressionou o botão de play. A gravação começava a tocar e uma voz familiar começou a ecoar. Miguel reconheceu imediatamente. Era seu parceiro, o homem que pensou ter perdido para sempre. Miguel, se você estiver ouvindo isso, preciso que você saiba que fui eu quem armou a emboscada. Eu não agi sozinho. O que te jogaram não era verdade, e minha morte não foi culpa sua. Os olhos de Miguel se arregalaram. A verdade pesava como uma pedra. O passado que ele carregou estava prestes a se desfazer, revelando uma teia de mentiras. Isso é impossível. Isso é uma armadilha, ele gritou, a angústia se transbordando. Mas os rostos na multidão diziam que eles acreditavam. O olhar de James, uma mistura de raiva e confusão, se voltou para ele, como se esperasse uma resposta. Sofia estava em choque, as lágrimas já escorrendo. As palavras da gravação continuavam. Havia pessoas envolvidas que queriam que você se sentisse culpado, Miguel. Não posso entrar em detalhes, mas esse segredo vai muito além do que você imagina. O tempo pareceu parar. O choque tomou conta de Miguel. Quem mais sabia disso? E o que mais tinha sido escondido? Então, enquanto a gravação terminava, um grito repentino cortou o ar. Uma mulher correndo apressadamente da multidão, com o rosto coberto de sangue. Miguel reconheceu a mulher instantaneamente. Era uma funcionária do hospital, alguém que ele conhecia. Ela caiu aos pés de Miguel, ofegante. Miguel, meu Deus, você precisa saber. Amial. Sua voz falhou enquanto ele segurava seu pulso. Amial o quê? A ansiedade paralisou Miguel. Ela está em perigo, precisamos ir agora. Neste momento, tudo desmoronou. Miguel se virou para James e Sofia, que estavam tão perplexos quanto ele. O passado e o presente colidiam em um frenesi, e a verdade que ele buscava agora parecia estar fugindo pela porta da frente. O que ele faria? É agora. Com essa nova reviravolta, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar aqueles que amava, quando tudo o que sabia estava em jogo? Miguel estava paralisado, o coração batendo tão forte que ele mal conseguia ouvir as palavras que a mulher dizia. Amial em perigo? O que de pior poderia ter acontecido? Ele olhou de volta para James e Sofia, mas a expressão deles estava em choque, como se a realidade tivesse se desfeito em um instante. Miguel, precisamos ir agora. A mulher puxou-o pelo braço com urgência, seus olhos arregalados de pavor. Uma corrente de adrenalina correu por suas veias. Mas antes que ele pudesse dar um passo, um grito ecoou pela rua. Todos se viraram, e seus olhares se fixaram na direção de um grupo de pessoas que se aproximava. Eram mais valentões, mas não apenas eles. A multidão começou a murmurar.
as vozes se misturando em um zumbido de confusão. Miguel sentiu que a situação estava prestes a fugir do controle. Ele apertou Miau contra o peito, sua pequena cabeça tremendo de medo. O que estava acontecendo? James, você precisa me ajudar. Vamos resgatar a Miau! Miguel gritou, sua voz quase se perdendo no caos que se avolumava. James olhou para ele, seus olhos agora refletindo uma mescla de resolução e medo. Antes que ele pudesse responder, um estalo de tiros cortou o ar. A multidão gritou em pânico. Miguel sentiu o corpo congelar. Os valentões recuaram, mas Ricardo parecia insensível ao terror que cercava a cena. Ele avançou, uma expressão de intenção sombria em seu rosto. É tudo culpa de vocês. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele rosnou. O grito da mulher ecoou mais uma vez. Mas Miguel estava mais perdido do que nunca. A tensão explodiu, e as pessoas começaram a correr para todos os lados. Ele só tinha uma coisa em mente: proteger Miau. Mas então, um agente da lei apareceu na cena, sua presença impondo. Miguel reconheceu o uniforme, e seu medo se transformou em confusão. Porque a polícia estava ali. O agente avançou, seu olhar fixo em Miguel, e tudo parecia suspenso. Miguel, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvido. A voz do agente era um grito familiar, um eco de dias antes da tragédia. Era o Capitão Silva, alguém que havia lhe dado apoio quando ele mais precisava. Volte, isso não é para você. E então tudo se desenrolou em um borrão. A mulher que se ferira, a confusão da briga, os valentões e agora a polícia. Na confusão, a mão de James agarrou a dele e um grito fugaz escapou de seus lábios. É tudo uma farsa, Miguel. A Miau, ela não é o que você pensa. O chão sob seus pés pareceu se mover. O que você disse? Como assim não é o que eu penso? Miguel virou-se, seus olhos buscando respostas, mas o rosto de James estava cheio de desespero e pânico, como se ele tivesse dito algo que não deveria. Ricardo riu. O som era sinistro, cortando a tensão como uma lâmina. Ah, é verdade. O pobre Miguel não faz ideia do que está realmente acontecendo. Sua expressão se contorceu em um sorriso de satisfação. Você sempre foi tão ingênuo, Miguel. A Miau não é um mero animal de estimação. Miguel sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Sua voz ficou baixa, sufocada pela confusão. Miau é parte de um jogo muito maior que você, que todos vocês estão jogando. E a Miau, bem, ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. Uma onda de choque percorreu o corpo de Miguel. Os laços que ele pensou que tinha, as verdades que acreditava, tudo estava se desmantelando diante de seus olhos. E atrás dele, a mulher ferida levantou-se, e o olhar que lançou a Ricardo não era de medo, mas de determinação. Você não vai escapar dessa vez. Essa história termina aqui. Miguel não sabia mais em quem confiar. As revelações se acumulavam como tempestade no horizonte. Ele olhou para Miau, que olhava de volta, com uma confiança que ele desejava possuir. O que estava em jogo agora? O que a Miau realmente representava? Os rostos enrugados da multidão mostravam surpresa e ansiedade. Os olhares estavam fixos em Miguel, esperando por uma resposta. A questão pairava no ar, a adrenalina correndo. Ele estava preparado para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. As sombras começaram a se fechar ao seu redor. O jogo estava apenas começando, e enfraquecido pelo desespero, Miguel percebeu que a única certeza que tinha era que tudo poderia mudar novamente em um instante. Agora, o verdadeiro mistério estava prestes a se revelar, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar aquilo que amava, quando o próprio amor era parte do quebra-cabeça? Miguel estava paralisado,
o coração batendo tão forte que ele mal conseguia ouvir as palavras que a mulher dizia. A Miau em perigo. O que de pior poderia ter acontecido? Ele olhou de volta para James e Sofia, mas a expressão deles estava em choque, como se a realidade tivesse se desfeito e... A mulher puxou pelo braço com urgência, seus olhos arregalados de pavor. Uma corrente de adrenalina correu por suas veias. Mas antes que ele pudesse dar um passo, um grito ecoou pela rua. Todos se viraram, e seus olhares se fixaram na direção de um grupo de pessoas que se aproximava. Eram mais valentões, mas não apenas eles. A multidão começou a murmurar, as vozes se misturando em um zumbido de confusão. Miguel sentiu que a situação estava prestes a fugir do controle. Ele apertou o Miau contra o peito, sua pequena cabeça tremendo de medo. O que estava acontecendo? James, você precisa me ajudar. Vamos resgatar a Miau. Miguel gritou, sua voz quase se perdendo no caos que se avolumava. James olhou para ele, seus olhos agora refletindo uma mescla de resolução e medo. Antes que ele pudesse responder, um estalo de tiros cortou o ar. A multidão gritou em pânico. Miguel sentiu o corpo congelar. Os valentões recuaram, mas Ricardo parecia insensível ao terror que cercava a cena. Ele avançou, uma expressão de intenção sombria em seu rosto. É tudo culpa de vocês. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele rosnou. O grito da mulher ecoou mais uma vez. Mas Miguel estava mais perdido do que nunca. A tensão explodiu e as pessoas começaram a correr para todos os lados. Ele só tinha uma coisa em mente: proteger Miau. Mas então, um agente da lei apareceu na cena, sua presença impondo. Miguel reconheceu o uniforme e seu medo se transformou em confusão. Por que a polícia estava ali? O agente avançou, seu olhar fixo em Miguel, e tudo parecia suspenso. Miguel, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvido. A voz do agente era um grito familiar, um eco de dias antes da tragédia. Era o Capitão Silva, alguém que havia lhe dado apoio quando ele mais precisava. Volte, isso não é para você. E então, tudo se desenrolou em um borrão. A mulher que se ferira, a confusão da briga, os valentões e agora a polícia. Na confusão, a mão de James agarrou a dele, e um grito fugaz escapou de seus lábios. É tudo uma farsa, Miguel. A Miau, ela não é o que você pensa. O chão sob seus pés pareceu se mover. O que você disse? Como assim não é o que eu penso? Miguel virou-se, seus olhos buscando respostas. Mas o rosto de James estava cheio de desespero e pânico, como se ele tivesse dito algo que não deveria. Ricardo riu. O som era sinistro, cortando a tensão como uma lâmina. Ah, é verdade. O pobre Miguel não faz ideia do que está realmente acontecendo. Sua expressão se contorceu em um sorriso de satisfação. Você sempre foi tão ingênuo, Miguel. A Miau não é um mero animal de estimação. É uma chave. Os olhos de Miguel se arregalaram. Uma chave? Do que você está falando? Sua voz ficou baixa, sufocada pela confusão. Miau é parte de um projeto secreto, algo que você se meteu sem saber. Ela tem informações, habilidades e você a deixou se envolver nesse jogo. Agora, os que querem o controle estão atrás dela. Não estamos apenas falando de um animal. Você deixou que se tornasse a última esperança num negócio que vai além da sua compreensão. Miguel sentiu sua cabeça girar. As palavras de Ricardo eram um golpe direto, e ele se sentia prestes a desmoronar. O que mais não sabia? E por que tudo tinha que ser tão complicado? A sensação de traição e confusão quase o nocauteou. James tinha o semblante pálido, quase como se estivesse absorvendo o impacto das revelações como se fossem tiros. Você não pode, Miguel. Precisamos levá-la embora para que não caia nas mãos erradas. Mas a gravação ainda ecoava em sua mente. A imagem do seu parceiro. A verdade que parecia tão distante. E agora, Miau,
Tudo estava se emaranhando em um quebra-cabeça que não parecia ter solução. A mulher que estava ali, com o rosto coberto de sangue, começou a levantar-se lentamente. Ela olhou para Miguel com uma determinação que ele nunca havia visto, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Miguel, você precisa saber, eu não sou só uma funcionária do hospital. Miau é a última peça de um plano em que eu e seu parceiro estávamos envolvidos. É muito maior do que você imagina. A multidão atrás deles estava em choque, e a tensão parecia eletrificar o ar. Miguel sentiu o suor frio escorrendo pela sua testa. O que mais ele não sabia? O que mais poderia mudar? E quando ele estava prestes a questionar, um grito irrompeu da multidão. Cuidado! E então, a noite se iluminou como se fosse dia. Uma explosão ressoou, e tudo ao redor dele foi envolto em uma nuvem de fumaça e gritos. Caiu ao chão, o pavor dominando. A única certeza que tinha agora era que tudo estava prestes a mudar, de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. E a pergunta pulsava em sua mente, mais forte do que jamais. Até onde ele iria para salvar não apenas Miau, mas a verdade que estava prestes a ser revelada? Miguel estava paralisado, o som da explosão ainda ecoando em seus ouvidos. A fumaça fazia tudo parecer um filme de terror. Ele olhou para Miau, que tremia em seus braços. A mulher com o rosto ensanguentado se levantou, mas suas expressões eram de desespero agora. A multidão estava em caos. Gritos e sussurros misturando-se. Ele sentiu um nó na garganta. Precisamos sair, Miguel. A voz da mulher soava desesperada. Mas o que mais havia de errado agora? O que seria essa Miau, a cachorrinha que sempre lhe trouxera alegria? Então Ricardo avançou, um sorriso sinistro rompendo sua expressão. Você está em um jogo maior do que pode imaginar, Miguel. Miau não é apenas uma chave. Ela é a chave para entender tudo isso. O ritmo de seu coração acelerou. O que ele estava insinuando? Enquanto tentava juntar os pedaços, uma sombra se moveu entre a fumaça. Uma figura conhecida, alguém que ele não via há anos. Miguel, cuide-se! O grito desesperado pertenceu a Carla, sua ex-parceira de polícia. O olhar dela estava carregado de um terror que Miguel nunca tinha visto antes. Carla? Miguel ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? E por que estava tão assustada? A multidão começou a recuar, enquanto a fumaça enrolava a cena. O que você não sabe, Miguel, Carla disse, é que esta não é a primeira vez que a Miau foi capturada. Ela está ligada a algo que não compreendemos totalmente. Os experimentos que começaram há anos. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Experimentos! A fúria e a confusão tomaram conta dele. Os segredos estavam se acumulando. O que você está dizendo? Ela é mais do que um animal de estimação. Ela sempre foi um projeto. A voz de Carla carregava um peso. E se você a deixar aqui, ela pode se tornar a arma mais poderosa daquelas pessoas. Os valentões recuaram, percebendo que algo estava mudando no ambiente. O olhar de James estava em estado de choque até então. Agora estava focado em Miguel. Ele parecia uma mistura de raiva e tristeza. Você não contou a ele, Carla? Você sabe o que a Miau representa? Sofia, que estava quieta até agora, tomou a frente. Isso que a Miau representa, Miguel, nos envolve a todos. Seu passado, minha família, tudo. Todos nós. É um jogo de controle e você está preso no meio. Miguel ficou chocado. Como vocês podem fazer isso comigo? Eu só quero proteger a Miau. Suas palavras saíram como um grito. Ricardo sorriu, um sorriso gelado. Ela é a única chave que nós temos para os segredos que envolvem você e seu parceiro, Miguel. Você está em uma rede da qual não consegue escapar. E agora, seu melhor amigo e seu maior inimigo têm um objetivo comum. As palavras dele caíram como uma bomba. Todos os olhares estavam em Miguel.
E então, entre a fumaça e caos, um grupo de homens armados apareceu. O pânico se instalou novamente. "Vamos levar o que é nosso", gritou um deles, e a multidão se dispersou em um pânico total. Miguel, com o coração na boca, virou-se para todos ali. "Não, fiquem aqui! Nós precisamos!" Mas a cena seguinte queimou em sua mente. Carla, fazendo frente aos homens armados. Enquanto a fumaça cobrindo tudo tornava tudo quase irreal. "Você nunca deve ter vindo aqui, Miguel!" ela gritou, antes de cortar o ar com uma imagem brutal que cortou sua fala. O que estava acontecendo? Ele sentiu que o mundo estava desmoronando. As revelações pairavam como uma tempestade. O que era Miau realmente? "Vamos, Miguel!" O grito de James o trouxe de volta à realidade. "Se não formos agora, não haverá futuro para você ou para Miau. Será que você não percebe? Eles estão após você." Enquanto a fumaça se dissipava, o verdadeiro perigo estava claro. Miguel sabia que a questão não era apenas sobreviver àquela noite, mas descobrir quem eram realmente seus aliados ou inimigos. E agora ele se perguntava até onde realmente iria para proteger não só Miau, mas também a verdade que poderia destruir tudo que já conheceu. Miguel estava em um campo minado de emoção. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser devastadora. Ele olhou para Miau, tão frágil em seus braços, e sentiu seu coração apertar. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto a multidão se aglomerava, sem saber quem realmente eram os inimigos. "Precisamos sair, Miguel." A mulher com o rosto machucado implorou, quase gritando. Ele balançou a cabeça, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ricardo ainda sorria, sua confiança oscilando entre o malicioso e o ameaçador. "A Miau é importante, não só para você, mas para um esquema muito maior. Temos que proteger o que sabemos", ele gritou, e a tensão cresceu ao redor deles. Miguel sentiu um frio na barriga. Não era apenas uma questão de salvar sua cachorrinha, mas de desenterrar segredos que poderiam arruinar suas vidas. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a fumaça se dissipava, um carro preto apareceu, avançando em alta velocidade em direção à multidão. "Cuidado!" gritaram algumas pessoas. Mas era tarde demais. O carro derrapou, quebrando um muro de vidro e avançando descontroladamente. Miguel não pôde fazer nada. O impacto foi ensurdecedor. A cena mudava em câmera lenta. Pulsos em seu peito, o som do vidro quebrando, gritos de pavor. Ele tentou proteger Miau, mas o carro atingiu a mulher em queda, fazendo-a voar como uma boneca. Miguel ficou paralisado, incapaz de se mover. A fumaça envolveu tudo, e a confusão reinou por um momento interminável. Quando tudo ficou em silêncio, ele se virou, e lá estava a mulher tentando se levantar, mas coberta de sangue. Gritos pleiteavam sua atenção, mas o que realmente o fez parar foi o olhar dela. "Miguel!" A voz dela era fraca, mas cheia de desespero, e ele podia sentir o que estava por vir. É você. Eu não posso acreditar." Miguel gaguejou, as palavras saindo embaraçadas. Mas ela não era a única ali. Algo mudou no ar, um peso invisível. Ricardo avançou, seus olhos brilhando de sanha. "Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Pensei que tinha terminado." "Do que você está falando?" Miguel sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O choque estampado na face de James, as lágrimas de Sofia, tudo exibia um macabro panorama. "Ela é a responsável por tudo isso, pelas mortes." Ricardo disparou. As palavras dele foram como uma facada. A confusão tomou conta de Miguel. "Do que você está falando? Como ela?" Passou a mão pelo rosto ensanguentado, olhos fixos nos de Miguel. "Eu sou parte disso, Miguel. Eu não sabia. Era tudo uma mentira.
O mundo parou em torno dele. O quê? Como você pode? A compreensão começou a brotar. O que era essa Miau? O que essas investigações significam? Miguel se sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ricardo sorriu. E ela e seu parceiro estavam envolvidos em algo muito mais sinistro. E agora você está preso. Não é só sobre você e a Miau, mas envolve muito mais. Ela é o que eles precisam. Miguel olhou para Miau, que pareceu entender a gravidade da situação. O que realmente tinha acontecido em suas vidas? Ele sentiu que tudo o que conhecia estava sendo desnudado, como um castelo de cartas prestes a desabar. Você não pode deixar isso acontecer. Mesmo que eu tenha feito parte do plano no início, agora tenho que escolher um lado. Ela clamou, seus olhos brilhando de determinação. Então um palpite gelado tomou conta dele. A verdade que ele acreditava ser simples e pura, agora estava tingida de traição e corrupção. As vozes ao redor começaram a se elevar, gritos de desespero e confusão misturando-se. O medo se espalhou como fogo em palha seca. E em meio a tudo isso, uma voz soou. A verdade nunca é tão simples, Miguel. E nem todos na sala têm as mesmas intenções. O olhar de James foi direto, enigmático. A tensão estava alta, o clima pesado. A pergunta cravava fundo. Até onde Miguel iria para salvar o que amava e, mais importante, o que realmente tinha sido feito para seus amores? Ele precisaria decidir, e a decisão não poderia ser adiada. Novas sombras se aproximavam, e a verdade ainda estava oculta na névoa da confusão. Miguel estava em um ninho de incertezas, seu coração acelerado, e uma tempestade de emoções borbulhando dentro dele. A revelação de Carla o deixara em choque. Agora, os olhares ao seu redor estavam fixos nele, e a pressão da situação estava prestes a implodir. Ele se sentiu preso entre o desejo de proteger Miau e a vontade de entender o que realmente estava acontecendo. As explosões de vozes misturadas à fumaça e ao pânico ao redor eram ensurdecedoras. Os valentões recuaram, mas a tensão estava palpável. Miguel se virou para todos, sua mente em caos. "Precisamos sair, agora!" gritou, segurando Miau com mais firmeza. Mas Carla, ainda com a respiração ofegante, olhou para Ricardo com um misto de medo e determinação. "Ele não sabe de tudo. Você está mentindo, Ricardo." Aquelas palavras pesaram no ar, e a multidão hesitou antes de ser dominada pelo pânico. "Foi você quem nos arrastou para isso." Miguel não sabia a quem acreditar. A gravação, as confusões, tudo parecia um pesadelo que o aprisionava num ciclo sem fim. Ele percorreu os olhares para entender o que poderia ser verdade e o que era uma ilusão. E então outra figura saiu da fumaça. Era Zé, um antigo amigo de Miguel da polícia, alguém que ele pensou ter perdido após um incidente trágico no passado. "Miguel, a situação está prestes a piorar." A confusão aumentou. "Zé, o que você está fazendo aqui?" Miguel mal conseguiu compreender. "Você precisa nos ajudar." "Você está no meio disso. Eu não queria que você estivesse aqui. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo." A voz de Zé tremia. "A Miau é apenas um símbolo, Miguel. O que nós buscamos é muito além." Miguel sentiu a cabeça girar. O que ele e a Miau estavam envolvidos? O que Zé estava insinuando? A verdade estava apontando para segredos obscuros e traições que ele nunca imaginara. Desesperado, ele gritou: "O que você quer dizer com símbolo?" Mas antes que pudesse obter respostas, um som ensurdecedor cortou o quê? Como se um trovão tivesse ressoado no ar. A multidão se dispersou e uma nova onda de valentões apareceu, mais armados e agressivos. Um deles, apelidado de Leão, avançou em sua direção, um sorriso grotesco nos lábios. "Parece que a festa começou. O que temos aqui?"
Uma reunião de amigos? Miguel sabia que não podia hesitar. Então tudo desabou. De repente, Ricardo, que parecia ter ainda mais controle da situação, desferiu um movimento súbito. Lá vem! Entreguem tudo o que você tem, Miguel. Não há como escapar. Ele balançou um objeto que parecia uma arma. Miguel sentiu um frio na espinha ao reconhecer. Não, não pode ser. Ele não queria acreditar que seu mundo estava tão perto de desmoronar. Miau em seus braços se contorceu, e Miguel entendeu que mais do que nunca tinha que lutar. Vá, leva Miau. Zé disparou, mas Ricardo, rindo com malevolência, interrompeu. Oh, você realmente acha que pode salvá-la? Você não a conhece. O olhar de Zé deteve-se, e tal como um flash. Tudo à sua volta se revelou. Um segredo sombrio, algo que Miguel nunca poderia ter previsto. Em uma fração de segundo, Ricardo atirou em Zé. O eco do tiro atravessou a cena. O tempo parecia parar. O corpo de Zé tombou ao chão e um grito ecoou. Zé! A dor foi como um golpe no peito de Miguel. Ele viu Zé caindo, enquanto o mundo todo se escurecia ao redor. O golpe emocional era mais profundo do que qualquer ferimento físico. O que tudo isso significava? A vida, a amizade estava se quebrando em pedaços, e Miguel sentiu-se perdido. As revelações de Carla, a presença de Zé, tudo estava num emaranhado trágico. Não! Isso não pode estar acontecendo! Miguel gritou. Mas o que mais poderia ser feito? Afinal, havia algo em movimento, algo mais profundo e obscuro se desdobrando em tudo. Os valentões avançaram, um movimento em massa em direção a ele e Miau. Miguel agarrou a pequena cachorrinha com força. O que ele faria agora? Era a vida de Miau contra os seus medos, e tudo poderia mudar em um estalar de dedos. E enquanto olhava para o corpo de Zé no chão, uma única pergunta ardia em seu coração. Até onde ele iria para proteger o que amava, mesmo se isso significasse encarar um futuro envolto em trevas? Miguel mal conseguia respirar. O coração disparado, enquanto o caos girava ao seu redor. O corpo de Zé ainda jazia no chão, e a realidade do que estava acontecendo começou a desmoronar como um castelo de cartas. Ele olhou mais uma vez para Miau, que tremia em seus braços, e sentiu a dor se transformar em uma energia visceral. Não! Ele gritou, finalmente rompendo com o estado de paralisia. Eu não vou deixar isso acontecer. Ricardo, com um riso sombrio, parecia divertir-se com a cena. Você ainda acha que pode salvá-la? Você não sabe com quem está lidando. Mas, naquele momento, algo dentro de Miguel se acendeu. Uma chama de determinação que ele pensou ter perdido. Ele se virou para os valentões. Deixem ela em paz, ninguém mais vai se machucar. Os homens hesitaram. A multidão ao redor, confundida e aterrorizada, olhava para a cena. Miguel ergueu a cabeça, os olhos fixos em Ricardo. Você quer essa chave? Então vai ter que passar por mim. Um silêncio inquietante tomou conta por um instante. Mas logo os gritos de indignação começaram a ecoar. Isso não era um filme. Isso era real. Miguel sentiu que, no fundo, ele sabia o que precisava fazer. Em um movimento rápido, ele abriu caminho pela multidão, puxando Miau mais perto. Vá, agora! Gritou ele para a mulher machucada e James, que hesitaram por um segundo. Eu fico com eles. A mulher olhou nos olhos de Miguel, uma mistura de respeito e medo. Você é louco, ela disse, mas ele não ouviu. Com um movimento decisivo, ele enfrentou Ricardo e os valentões. Se vocês querem a Miau, então terão que me passar por cima. Sem mais aviso, os valentões avançaram. Miguel sentiu a adrenalina inundar seu corpo. Com um impulso, ele desferiu um soco em direção ao primeiro. O impacto foi firme, e o valentão caiu de costas. O barulho atraiu a atenção de todos, e os rostos de medo ao redor começaram a ficar mais valorizados. Outros começaram a encorajar Miguel, e ele sentiu que não estava sozinho.
O próximo golpe acertou outro valentão, e assim Miguel lutava não só por Miau, mas pela verdade e pelas vidas que estavam em jogo. A luta era brutal. Cada soco fazia ecoar o peso de seu passado, mas ele finalmente sentia poder. Cada golpe era uma libertação de suas memórias, dos traumas que o assombravam. E à medida que a briga se intensificava, ele percebeu que não lutava apenas pelas pequenas coisas, lutava por tudo que amava. Finalmente, a luta terminou com os valentões caindo ou recuando, espantados pela determinação de Miguel. Ele virou-se e viu que James e a mulher estavam próximos. "Vamos!" gritou ele, ao mesmo tempo em que Miau se aninhava em seus braços. Mas Ricardo ainda permanecia, um olhar furioso em seu rosto. "Você pode ter vencido isso, mas ainda está muito longe de ganhar a guerra", ele gritou, e Miguel sentiu um frio na espinha. O futuro ainda era incerto. James fez um gesto de apoio. "Precisamos descobrir a verdade, Miguel. Não só para nós, mas para todos." E com isso, eles começaram a sair, perdendo-se na multidão. Miguel segurou Miau com firmeza, perguntando-se o que viria a seguir. As sombras poderiam estar longe, mas a jornada estava apenas começando. A cidade agora estava repleta de incertezas. As vozes carregavam segredos não resolvidos e promessas não cumpridas. E mais uma vez, a pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam para descobrir a verdade e proteger tudo o que amavam? E você? O que faria em um mundo cheio de incertezas, quando tudo o que ama parece estar em jogo? Nesse momento, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância desses gestos. Não espere nem mais um segundo.